Vocês lembram que episódio passado a Mio havia ido pra casa da sogra, né? A coitada foi tratada igual um lixo lá, mas no final ela se resolveu. Também teve aquela parada dela ficar toda envergonhada quando soube que iria dormir na mesma cama que seu noivo. Pois bem, dia seguinte, depois dela ter acordado, a empregada da casa veio até o quarto da Mio avisar que a broaca velha estava chamando por ela. Enquanto ela estava indo em direção ao quarto, se lembra do que havia pedido ao seu noivo, para que ele a cuidasse dela. Mas ainda assim, nesse momento ela está um pouco nervosa. Elas entram no quarto e o lugar estava repleto de joias. A velha burguesa. Ela olha pra Mio e manda que ela troque de roupa. Hoje eu não quero ficar nervoso, então, né, vamos com calma. Mas a velha mandou a Mio vestir uma roupa de empregada, falando que pra ela essa roupa seria o suficiente. A velha fala que quer que a Mio trabalhe como uma empregada doméstica e diz não lembrar de tê-la permitido ficar nessa casa. Então, ao menos ela deve ser útil. A Mio aceita tranquilamente, afinal ela tem um coração gentil. Enquanto a velha continua falando que o Sr. Kudo certamente havia perdido a cabeça recolhendo uma garota tão insignificante como noiva, além de ser da família Saimori. Eles não ganham nada criando uma relação com essa família. Ainda por cima, fala que a Mio não está à altura de casar com seu filho. Ela fala pra Nae, a empregada, aproveitar bastante da Mio. Ela até tenta ir contra sua senhora, mas logo foi repreendida. Pra evitar que algo aconteça, a Mio fala que vai ajudar na limpeza e vai dar o seu melhor nisso. A cena corta pro Sr. Kudo, refletindo. Ele pensa que nessa região não há lendas populares sobre demônios. Logo, o surgimento desses seres sobrenaturais não deve ser uma ocorrência normal. A mulher da venda agradece pelo exército estar investigando esse caso, pois para os negócios nessa região não seria muito bom ter esses boatos sobre demônios. Ela informa que a mansão abandonada fica no alto daquela montanha. A cena volta pra Mio. Ela fica linda de todo jeito, cara, não dá. Pra começar, a Nae deixa ela encarregada pela limpeza do jardim. Ela fala que tá tudo bem, se é pra limpar, ela apenas precisa fazer igual fazia na antiga residência dos Saimores. Eu tenho raiva desse nome. Ela começa a varrer com uma determinação forte em seu rosto. Até a Nae ficou impressionada. Depois ela limpou as janelas usando água e sabão. Com um pano retirou as pequenas marcas que ficavam entre o vidro e a madeira. Enquanto a velha estaria imaginando que a Mio nesse momento estaria em lágrimas, enquanto guardava suas coisas para ir embora. Mas pela cara do mordomo ela supõe que não. Nervosa ela se levanta, desce as escadarias e vê a Mio junto das empregadas, passando pano no chão. Ela se aproxima e fala que limpar o chão de joelhos combina muito com a Mio, mas a Mio apenas responde dizendo que vai dar seu melhor. Isso deixou a velha soltando fogo pela boca, essa cobra. Desculpe. Ela fala que nada, absolutamente nada que a Mio faça estará à altura da família Kudo, e se ela entendeu deve sair imediatamente daquela casa. Como a senhora disse, eu não mereço estar aqui, mas meu noivo disse que precisa de mim, então eu não vou desistir. A velha lembra das palavras do Sr. Kudo sobre não ver ela como sua mãe. Ela pergunta qual é o problema da Mio, como é que ela ousa brincar com sua cara. Ela ergue a mão e quando estava prestes para bater na cara da Mio, o velhote Senko assegurou: "Foi eu não posso ser omisso se você chegar a esse ponto." Ele a manda ir descansar e pede desculpas a Mio pelo acontecimento. A velha pergunta do porquê ele não consegue entender. Ela está longe de ser perfeita e não tem condições para adentrar na família. Tampouco consegue acreditar que a Mio tem tanta determinação para continuar nessa família. As empregadas se juntam ali. Elas dizem ter subestimado a capacidade de limpeza da Mio e pede perdão. Afinal, ela é de família importante. Então elas acharam que a Mio não iria conseguir dar conta do serviço. Toda a equipe havia ficado impressionada. E com certeza a velha rabugenta irá aceitar a Mio algum dia. Já a Nae diz entender do porquê o Sr. Kudo havia escolhido nossa Mio. Falando nele, ele havia chegado na mansão abandonada. Ele entra. Por dentro estava tudo caído aos pedaços. Entretanto, lá embaixo havia algo parecido com um laboratório. Vários frascos de poções. O Sr. Kudo percebe algo de suspeito abaixo daquele cobertor. Quando ele puxou, foi atacado por um ratatá cientificamente modificado. Com certeza, o reportador do vírus da raiva. Em outra gaiola coberta, havia um símbolo que deixou o Sr. Kudo desesperado. O emblema da ordem. A ordem sem nome. Quanto à blasfêmia, a taça de sake está de cabeça para baixo. E a árvore Sasaki sangrando em chamas. Um ultraje é uma clara traição ao imperador. Esse é o novo grupo religioso que vem se tornando um problema. O governo está fazendo investigações sigilosas, mas nada então foi descoberto até o presente momento. O Sr. Kudo logo percebe que é uma armadilha. Logo atrás dele, uma figura encapuzada. Ele começa a mencionar o nome do Sr. Kudo várias vezes. Repetidamente, ele ergue seus braços e arremessa a mesa em direção ao Sr. Kudo. Ele desvia e percebe que os poderes daquele cara, junto com seus movimentos, não estão sincronizados. Ele lança vários pedaços de vidro e o Sr. Kudo defende. Ergue o dedo e um raio cai dos céus, diretamente na cabeça do careca. Quem é você?
Responda. O fundador me deu poder, um poder sagrado que está além dos conhecimentos humanos. Contemple o poder da comunhão abençoada. O careca mete o dedo na cabeça e evapora em cinzas. Enquanto retornava para casa, o Senhor Kudo se pergunta se esse seria o nome da ordem, e se foi um erro trazer a Mil com ele. Ele a colocou em perigo por conta do seu egoísmo, mas aquela casa deve ser o local mais seguro possível. Entretanto, sua mãe está lá. Chegando em casa, a Mil estava lá, esperando por ele na porta da casa. Ele corre e pergunta se ela havia passado o dia inteiro ali esperando por ele. Eles entram, ela lhe serve um chá e quando estava saindo, ele a chama para se sentar ao seu lado, bem de pertinho. Ele a cobre com seu cobertor, enquanto o fogo da lareira os esquentavam. Ele pergunta se sua mãe havia lhe falado algo. A Mil fala que graças a ela havia aprendido mais sobre essa casa. É muito diferente da casa da sua família. Nessa daí tem gentileza. E ninguém da casa tem um semblante fechado. E é a mãe dele quem está protegendo isso. Pra Mil isso é incrível. O Senhor Kudo pergunta se ela tem certeza que as coisas não estão indo longe demais. Ela fala que sim. Então o Senhor Kudo só precisa cuidar dela mais um pouquinho. Quanto é mais um pouquinho? Até eu desistir, se possível. Você vai desistir se eu disser não? Claro que não. Ele a puxa e fala que está tudo bem. Irá cuidar dela em silêncio. Dia seguinte, a Mil está pensando que ainda hoje precisa falar com aquela velha. Ela bate na porta e a broca a velha entra. A velha estava arregaçada na cama. Ela diz que é culpa da Mil. Por causa dela, o marido xingou ela. Mas eu tô achando que o marido arregaçou ela de noite. Ela pergunta o que a Mil quer. Ela fala que quer conversar um pouco, mas ela não tem nada pra falar com a Mil. Então você vai falar com meu noivo? Ele me mostrou o calor de uma família. E todo mundo nessa casa também é assim. No entanto, ambos os dois são hostis um para com o outro. A velha manda ela calar a boca e meteu o pé do quarto. A Nae fala que a Mil tem razão. Ela apenas está sendo rígida pensando na família. O Senhor Kudo foi criado dessa forma, já que ele é o herdeiro da família Kudo. O velho Tadakio fala que graças a isso ele começou a desprezar as mulheres. Ele havia ido até lá pra se desculpar com a Mil. Em parte, a culpa pela sua esposa ter ficado daquela maneira é culpa dele. Antes ela era uma moça perfeita, mas não se permitia ser apenas uma doce esposa. Ela carregava muitos fardos, carregava expectativas da família Kudo. Talvez seja pela vida que ela levou, mas ela tem dificuldades em ser honesta. A Mil percebe que ela e o Senhor Kudo são muito parecidos. Tadakio fala que seu filho precisa da Mil, e cedo ou tarde a Fuyu irá perceber. De repente alguém bate na porta. Uma mulher carregando seu filho que estava em desespero. Ele diz ter visto um demônio e comeu seus amigos. Ele conta que os moradores decidiram seguir uma pessoa até fora do vilarejo, mas o demônio estava lá. Todos foram mortos e ele mal havia conseguido sair com vida. O cara simplesmente caiu morto no chão. O Senhor Kudo fala que vai até o local. O Tadakio irá reforçar a barreira ao redor da casa. Ah, o moleque não morreu não. Só entrou em choque. A Mil percebe que ele ficou semelhante ao Senhor Kudo daquela vez. Ela pensa que talvez com sua visão dos sonhos possa resolver aquele problema. Mas o Arata havia dito que ela não poderia usar esses poderes sozinha, pois é muito perigoso. De repente, a Fuyu entra no local. Ela manda que a Mil saia de perto daquele indivíduo. Afinal, eles não sabem o motivo dele ter entrado em colapso e o que uma garota como a Mil poderia fazer. Mas a Mil retruca. Ela fala que pode usar suas habilidades paranormal para salvar aquela pessoa. Ha, não me faça rir. Você não tem habilidades. Eu tenho uma. Faço parte da família Usuba. A família Usuba? Quer tanto assim chamar a atenção do meu filho? A Mil fala que para ser útil para seu noivo, ela vai fazer tudo o que ela pode para cumprir o seu dever. Se for necessário arriscar sua vida para isso, assim ela fará. Ela coloca a mão e entra no mundo dos sonhos. Ela avista uma árvore de cerejeira e começa a correr em direção a ela. De repente, alguém manda ela parar. Era o Senhor Arata. E aí o episódio acaba. E só pra constar, eu ainda tenho ódio dessa velha.